essas modificações, até eu comecei a ler também, essas modificações orgânicas observadas nos indivíduos, entre aspas, portadores da mediunidade, e dou mais aqui um conteúdo nessa mistura, nessa forma. Quando a ciência dos homens abrir para o conhecimento a miúde da chamada glândula pineal, abrir-se-á um horizonte imenso para a possibilidade de pesquisas e de compreensão. E a gente, em pesquisando a mediunidade, os fenômenos mediúnicos, haverá, porque a mediunidade nos coloca diante de um leque de possibilidades de evolução do homem através da interlocução, por exemplo, com indivíduos que antes, através da ciência, achávamos que não mais existiam, e comprovarem a existência do espírito, a humanidade dará um salto quântico. Não que nós aqui, enquanto espíritas, estejamos nos colocando nesse cabedal de uma forma prosélita. Não. É porque, através do conhecimento da mediunidade, através do conhecimento da imortalidade, e dessa reencarnação trazida por Brandina através de Joana de Ângeles, há que se ter a obrigação moral imediata de mudança de comportamento. Em mudando o comportamento, sabendo da repercussão e da continuidade, às vezes, de traumas e temores e dores no mundo espiritual, como forma de se afastar dessas dores e problemas, muda-se os comportamentos de imediato nessa vida ainda aqui. Quando falamos da pluralidade dos mundos habitados através da própria mediunidade, nossos irmãos, quando fazem interlocuções com esses entes que aqui já existiram e das suas condições no além-túmulo, efetivamente começamos a modificar os nossos comportamentos, os nossos pensamentos e as nossas emoções. Brandina. A verdade, Sally, é como nos diz Joana aqui, ó, nesse livro mesmo tem assim, o convite à mediunidade. Aí Joana, ela nos diz que todos nós estamos interligados em ministério mediúnico ativo, né? Porque incessantemente, graças aos múltiplos dons que nós achamos investidos. Porque nós sabemos que todos nós temos os nossos dons, né? Todos nós temos os dons. Estamos investidos em nós e cada um tem que procurar estudar e desenvolver, se capacitar para colocar em prática isso. Aí ela disse que vinculados que estamos, espírito a espírito, pelo impositivo da evolução, desde que nós constituímos famílias que formam a grande família universal, que nós estamos em sintonia reciprocamente, né? Pelas afinidades e aptidões. Então, se eu estou em sintonia com o bem, eu vou atrair espíritos bons. Se eu estou em sintonia com o mal, eu vou atrair espíritos menos evoluídos. Eu não digo espírito mal, mas espíritos menos evoluídos que ainda estão no processo de seu desenvolvimento evolutivo. Então, sintonizamos, né, pelas aptidões, mas o que é que pode nos tornar melhor diante disso? Só o amor. É o amor, é o caminho, é o amor, com os objetivos libertadores. Assim, Joana, ela diz assim, que a gente medite nas possibilidades mediúnicas de que nos encontramos possuídos. Então, se eu sei que eu tenho em mim qualquer sintoma de mediunidade, que ela é mais ostensiva, então que eu procure me elevar pelo exercício das ações nobilitantes, de modo a que eu possa desdobrar os recursos positivos na realização do bem
do bem que o Senhor a todos nos convoca. Às vezes a pessoa, ela tá, porque a mediunidade, ela nos traz assim muita energia, né? Para que a gente possa trabalhar em prol do outro. Então, é fundamental que, vamos dizer, eu não quero exercer ou eu não posso, mas que a gente direcione essas energias a serviço do bem. Certamente uns estão melhormente aquinhoados, quer dizer, têm mais capacidade, eles desenvolvem com mais facilidade as suas capacidades pelas faculdades mediúnicas, que eles são concedidas para a própria edificação, à luz da doutrina espírita. Por que a doutrina espírita? Eu sempre digo assim, se você está com câncer, você vai para um hospital de coração? Obviamente que não. Você vai para o hospital, para Aristide Maltês, para o hospital de oncologia. Então, se você tem que procurar, porque a doutrina espírita, ela vai nos dar melhores condições através do estudo da mediunidade, através do conhecimento espiritual, para que a gente possa nos capacitar. E a única diretriz segura para isso é quem? É Jesus, para o ministério abençoado da nossa iluminação aqui na Terra. Então, a doutrina espírita, através do livro dos médiuns, dos ensinamentos de Kardec, ela nos dá essa diretriz segura, através dos ensinamentos do nosso mestre, para que a gente possa exercer a nossa mediunidade, dando os frutos produtivos no caminho do bem. Aí ela disse que se todavia nós não experimentarmos o sintoma mais evidente da mediunidade, ela disse que você se transforme espontaneamente em instrumento de amor, né? Porque você pode trabalhar a serviço do mestre e acende a lâmpada do auxílio da fraternidade no coração, a fim de que a caridade te transforme em médium da esperança entre os que aspiram a um mundo renovado. Então, a gente tem que, dentro da nossa capacidade, primeiro a gente tem que se autoconhecer, né? Você tem que ver. Eu, por exemplo, eu tenho vidência, assim, eu não vejo de olhos abertos, então eu vejo pela minha tela mental. Então eu busco cada vez mais, através da meditação e do estudo, né, para que você possa cada vez mais se capacitar, para que você possa usar disso para o bem em prol do outro. Então, a mediunidade é uma bênção na vida de cada um de nós, para que a gente possa desenvolver a serviço de nós mesmos e a serviço do outro. Perfeito, perfeito, Brandinha. Bem trazida aí essas considerações. Nós estamos, gente, trazendo a leitura do livro de Martins Peralva, gente. Entendeu? A gente está falando sobre mediunidade, estudando a mediunidade com o Martins Peralva. E nós estamos aqui num trecho, eu quero trazer para a Brandina, onde ele complementa a questão da era da matéria. E ele fala aqui, evidentemente, dos entraves que chegam para o exercício dessa mediunidade por conta do materialismo, o próprio médium. Aí o que é que ele diz aqui? Olha aí. A era da matéria exige-nos conquistas exteriores, ganhos fáceis, prazeres e futilidades, considerações e honrarias. É o que a gente falava no instante do imediatismo, convocando-nos à preguiça e à estagnação, ao abismo e ao sofrimento. A era do espírito pede-nos a conquista de nós mesmos, luta incessante, trabalho e responsabilidades. É o futuro acenando-nos com suas mãos de luz para a realização de nossos alevantados destinos. Aí, Martins traz o seguinte: o médium
que intrinsecamente vive os fatores negativos da era da matéria é operário negligente, cuja ferramenta se enferruja e será destruída pelas traças ou roubada pelos ladrões. Está falando da mediunidade, né? Consoante a advertência do Evangelho. Será apenas simples produtor do fenômeno. Aí fecha. O médium, entretanto, que vigia a própria vida, disciplina as emoções, cultiva as virtudes cristãs e oferece ao Senhor, multiplicados os talentos, olha a parábola dos talentos, né? Que por empréstimos lhe foram confiados, estará no silêncio de suas dores e de seus sacrifícios, preparando seu caminho de elevação para o céu. Estará, sem dúvida, exercendo a mediunidade com Jesus, o mediunato. Eu queria que você falasse, Brandina, da necessidade do indivíduo diuturnamente estar se desvinculando da dependência da matéria. A gente sempre fala aqui, né? Não é exatamente, exercendo o desapego. Eu preciso do copo para beber a água. Mas eu não vou depender do copo para o resto da minha vida, nem eu tenho outras formas de atingir a água, de beber a água. Não, esse copo é meu, ninguém pega, esse copo é minha vida, eu dependo desse copo e eu estou na era da matéria. Quando eu falo aqui da era do espírito, eu estou com um copo, mas não dependo do copo. Eu queria que você falasse um pouco dessa dependência da matéria, a dependência a vivência do espírito e, sobretudo, Brandina, a disciplina e o estudo. Salles, aí a gente vai lá para o Evangelho de Jesus, né? E vai lembrar que ele diz o quê? Buscai primeiro o reino do céu e tudo mais te será acrescentado. Então, se nós tomarmos como ponto de partida que as coisas espirituais, elas são para sempre, sim, e as coisas da matéria, elas são transitórias. É a partir de que você começa a tomar consciência de que a sua transformação moral e íntima é fundamental para o seu próprio evolução. Então, tudo é uma questão de você tomar essa consciência do seu planejamento reencarnatório para que você possa caminhar. Para você, na vida, a gente vai precisar de ter algumas renúncia, né? Porque eu vou ter que saber o que é o bom para mim e o que é o errado para mim. Então, eu vou precisar me conhecer. O que é que eu sou? Eu sou espírito imortal em evolução. Então, eu tenho que buscar viver como espírito e saber que eu preciso das coisas materiais. Sim, eu preciso, mas elas não são fundamental na minha vida diária, cotidiana, né? Então, eu preciso, e o que é que eu preciso? É aquilo que Joana está o tempo todo dizendo, que tudo está onde? Dentro de mim. Tudo está dentro de mim. Então, eu não posso buscar essa transformação, isso nada fora. Eu tenho que buscar dentro de mim a minha reforma moral e íntima, para que eu possa ser digna da assistência espiritual desses amigos que oram e velam por mim. Então, o que é que eu preciso fazer? Eu acho que é buscar cada dia, a cada momento, a minha transformação moral dentro daquilo que eu possa fazer. Eu já tinha falado muitas vezes aqui, assim, eu tenho conhecimento, mas eu quero entendimento.
Eu não dizia isso, eu estava sempre dizendo isso. Era como se o entendimento das coisas para mim, o entendimento, eu entender, isso me levasse a um lugar assim, que eu achava que seria o máximo. Então, quando foi essa semana, eu estava lendo o livro Jesus e Nós, de Bezerra de Menezes, e Bezerra falou assim, a palavra, ele escreveu assim, a palavra. Aí, aquilo ficou na minha tela mental, palavra, palavra. Aí, eu disse, palavra, eu disse, e o que é a palavra? Eu comecei a me questionar. Aí, eu disse assim, palavra tem vida. Eu comecei, a me questionar. Eu disse, palavra tem vida. Toda palavra, ela tem vida. Aí, o que é que Jesus disse? No Evangelho, a palavra de Jesus, a palavra. Então, eu tenho que buscar essas palavras e colocar, porque se Joana, ela me diz, convite à oração. O que ela quer me dizer com convite à oração? Então, é essa busca dentro de mim mesmo, dessa transformação, que eu vou me tornar melhor. Então, eu pensei, eu disse assim, Brandina, você acha que Jesus, ou a espiritualidade, ele vai pegar um chip de entendimento e vai colocar na sua cabeça? Eu me questionei. Aí eu disse, não. Eu mesmo, né? Eu disse, não, ele não vai botar. Então, aquilo me remeteu ao meu adentro de mim. Brandina, tudo está dentro de você. Você já foi concebida com um chip, que é o seu programa reencarnatório, com tudo. Já está eu. Agora, eu é que tenho que buscar dentro dessa necessidade, dessa busca de ser melhor, para servir melhor ao Mestre Jesus, a ser melhor como pessoa, desenvolver aquilo que está dentro de mim. E vai ser rápido? Não, porque o meu corpo, a minha mente ainda, eu como espírito hoje, eu não tenho capacidade de entender tudo ainda. Então, tudo vai ser um trabalho, né, de desenvolvimento. Então, é assim que eu tenho que trabalhar cada coisa que está dentro de mim para que eu possa desenvolver. Então, a mediunidade, ela pede isso, que a gente tenha o quê? Disciplina, que a gente tenha esforço, que a gente tenha vontade e que a gente busque cada vez mais estudar para que a gente desenvolva a capacidade que já está em mim. Mas eu tenho que buscar isso para que eu possa desenvolver a serviço de quem? Do mestre, né? Então, a serviço do mestre e de mim mesma, porque se eu trouxe uma mediunidade, se eu tenho em mim uma mediunidade ostensiva, que eu preciso trabalhar, mas eu digo, hoje eu vou para a festa, então eu dou prioridade às coisas da matéria, e eu tenho que dar mais prioridade às coisas do meu espírito, que vai me tornar cada vez mais melhor e para que eu possa evoluir. Então, eu acho que é assim, que tudo está dentro de mim e eu posso fazer as minhas escolhas. São escolhas. Aí, o que é que eu preciso mudar em mim, então? Eu cheguei à conclusão, disse, Brandina, o que a gente precisa mudar em nós, nessa coisa do material e do espiritual? Os hábitos. Os hábitos. Então, eu tenho que ver esse hábito, dessa coisa, disso que eu faço, isso não está me levando a lugar nenhum. Então, eu vou mudar os meus hábitos para que eu possa cada vez mais encontrar dentro de mim a capacidade de eu desenvolver melhor e mais para o caminho do bem aquilo que já está dentro de nós. Está tudo dentro de nós. É o que Joana está o tempo todo me dizendo. Está dentro de você. Não tem nada fora. Então, eu não posso buscar o meu entendimento das coisas fora, como se alguém botasse um chip e, de repente, eu ia entender tudo. Não tem. Então,
é o autoconhecimento. É uma questão, uma palavra, a nome palavra. E você perguntar por que palavra? E o que é que a palavra quer me dizer? E por que, então, se você trabalha em você isso, então você vai estar chamando para junto de você a espiritualidade, o anjo da sua guarda, os amigos espirituais que estão o tempo todo, eles estão ao nosso lado, assim como os bons também, aqueles os menos esclarecidos, que pela nossa sintonia, pelo nosso pensamento, também nós vamos caminhar juntos. Então, eu acho que é por aí. Eu acho não, tenho certeza, minha irmã, você trouxe aí, inclusive, parte do capítulo que nós vamos entrar aqui, no capítulo 2, Espiritismo e Mediunidade, sobre alguns questionamentos que são trazidos nesse capítulo 2 aqui. Ele diz o seguinte, você até já introduziu, que devemos buscar na mediunidade, como devemos considerar os médiuns, que nos podem oferecer o espiritismo e o mediunismo. Aí ele diz o seguinte, essas 3 singelas perguntas constituem o esboço do presente capítulo, esse capítulo 2, em que pese ao extraordinário progresso do espiritismo, neste seu primeiro século de existência codificada, qualquer observador notará que os seus variegados ângulos ainda não foram integralmente apreendidos, inclusive por companheiros a ele já afiliados, ou seja, nós. Muitas criaturas, almas generosas e simples, ainda não sabem o que devem e podem buscar da mediunidade. Outras guardam um conceito errôneo e, sobretudo, perigoso com relação aos médiuns, situando-os indevidamente na posição de santos ou iluminados. Em resumo, ainda não sabemos, evidentemente, o que o Espiritismo e a prática mediúnica nos podem oferecer. E aí ele já trouxe algumas coisas interessantíssimas. Eu trago logo, Brandinha, às vezes eu vejo, não sei se você observa também, às vezes o indivíduo pensa que aquele que está ali no processo, na mesa, né, vamos dizer assim, trazendo a comunicação dos espíritos, eles são santos, né? São iluminados. E você falava do chip, eu achei interessante, o chip da programação, ou seja, das responsabilidades que temos na vida aqui encarnado na Terra ou no outro orbe, eles vêm com as informações daquilo que nos comprometemos na erraticidade, ou seja, no mundo espiritual, entre uma encarnação e outra. E aí, muitas vezes, os chamados médiuns vêm com essas responsabilidades, sobretudo de faltas, inobservâncias, né, desses componentes desse chip em outras encarnações. Eu queria que você falasse um pouco, Brandinha, para a gente complementar aqui o peso e a responsabilidade que carregam os médiuns, entre aspas, esse peso aí, né? Para a gente tirar esse estigma e esse jargão de que os médiuns são privilegiados, santos ou iluminados. Eu não acho assim não, né? E ainda essa semana eu ouvi no Divaldo Franco, né? Aí ele dizendo, né? Ele falou que além desse processo de doença física que ele está passando, ele disse que estava ainda passando por um processo de ordem espiritual, do mundo espiritual,
Aí eu fiquei assim, meu Deus, como é que a gente pode entender algo dessa natureza, né? Então é por isso a necessidade da oração e da vigilância. Porque quando você é médio, você tem que estar vigilante nas suas atitudes, na sua palavra, né? De como você está vivendo. Então, eu fiquei me perguntando, eu disse, meu Deus, Divaldo estava dizendo isso, que ele estava passando por esse processo. Então, não existe médio santo. Existe médios com responsabilidade. Médios com responsabilidade. Se você sabe que você é um médio ostensivo, se você sabe que você é um médio passista, se você sabe que você tem essa condição de ajudar, então você tem que cada vez mais você se melhorar para você contribuir. E outra coisa, não podemos também esquecer que existem muitos médios vaidosos, né? Ah, porque você já sabe alguma coisa, você acha que você é o dono da verdade, né? E quando, na verdade, a verdade, ela não é absoluta. Porque eu posso ter lido aqui e eu tive o meu entendimento. Você lê, você tem o seu entendimento. Então, cada um de nós tem o nosso entendimento e a nossa capacidade de desenvolver em nós. Agora, ser santo, eu acho que não tem essa condição. E você vê que tem muito... Por exemplo, eu vejo muitas pessoas, às vezes, não é só no centro espírita, às vezes você endeusa as pessoas. Perfeito. Não é? Você endeusar as pessoas. Eu sempre disse assim, não é porque Divaldo falou que tem que ser a minha verdade ou é a verdade absoluta. Não é porque Paulo de Tarso falou que é uma verdade absoluta. Não é porque, então, é por isso a necessidade do autoconhecimento, do estudo, para que você possa ter também, dentro da sua capacidade, claro que você é você, eu sou eu, cada um somos seres individuais. Agora, bem verdade que eu não vou me comparar o meu conhecimento com o conhecimento de Divaldo Franco. Perfeito. Claro que não, né? Eu sei que Divaldo está além da minha capacidade, mas isso não significa que ele seja um santo, que ele seja alguém. Eu não sei se Divaldo falecesse ou desencarnasse hoje. Para onde Divaldo? Eu não sei. Eu não sei, ninguém sabe. Então, e para onde eu iria? E aí? Então, nós não podemos nem criticar, nem endeusar. Né? Eu não gosto de endeusar. Fulano fez uma palestra. Não. Ele está dando aquilo. E, além do mais, ele só está sendo um instrumento. Nós somos até para não vai descer, né, Brandina? Para não se vai descer. Né? Para você não envaidecer o outro, não deixar que o outro, né, se sinta melhor do que os outros, né, que já sabe tudo. Então, é pela humildade, né? Eu acho que é pelo caminho da humildade, da disciplina, como Emmanuel disse a Chico. Disciplina, disciplina e disciplina, né? A gente buscar em nós essa disciplina para que a gente possa usar os nossos dons, os dons de cada um, para o bem. Uhum. Para o bem. Você falou aí de Divaldo. Você quer falar? Não. Quer falar? É interessante que a mediunidade não é uma faculdade exclusivamente da doutrina espírita. Né? No mês passado, uma colega minha que é evangélica, que sabe que sou espírita, me convidou para ir para uma reunião. Né? Eu não posso ficar aqui, que eu vou para uma reunião de propósito. Você se importaria de eu? Não, logicamente que não. Fui participar. Nada mais é do que foi uma reunião mediúnica. Né? Leu-se o Evangelho, falou, fez a interpretação do Evangelho e depois foi puramente mediúnico. As revelações,
as visões, né? Então, esse atributo mediúnico não é só o espiritismo, segue toda essa aí. Perfeito. Você falou aí, Brandina, de Divaldo. Eu vou trazer aqui um ponto. Eu vou trazer porque eu fui muito questionado. As pessoas não espíritas me chamaram até para questionar bastante. Divaldo Franco, esse personagem que, desse ponto de vista da mediunidade, contribuiu e contribui tanto para ele, como você faz, e para a humanidade. Divaldo trouxe uma possibilidade, um leque de abertura, seja pela sua obra de caridade, seja pelas obras que ele traz através de Filomeno, através de Joana de Ângeles, né, e outros, Bezerra de Menezes. Ele traz um contributo imensurável para a humanidade. Aí houve um período onde o próprio Divaldo, ele disse que cometeu e ainda comete muitas faltas. Afinal de contas, Divaldo Franco é um ser humano, e como ser humano ele tem as imperfeições dele, tal qual temos nós aqui as nossas imperfeições. E Divaldo trouxe uns pensamentos do ponto de vista da visão dele, aqui eu estou trazendo do ponto de vista até político. Ele trouxe visões que causaram repercussões, inclusive internacional, dos posicionamentos dele. Aí me perguntaram, o que é que você acha, rapaz? Como é que ele pode falar aquilo? Eu disse, eu ficaria preocupado se Joana de Ângeles tivesse colocado no livro alguns posicionamentos que Divaldo trouxe, que são, para mim, contrários à própria razão e próprio ensinamento que o próprio Divaldo traz através de Joana, Eu ficaria preocupado se num livro, como você traz aí, com esse convite da vida, tivesse um posicionamento da Joana trazendo uma referência daquele ponto que é, do ponto de vista, na minha percepção, contraditória aos ensinamentos do Cristo. Mas é um posicionamento trazido por Divaldo, né? É um posicionamento, às vezes, que eu trago, enquanto apresentador aqui do programa, conhecer. São comportamentos antagônicos, às vezes até aquilo que eu divulgo. Você, Brandina, às vezes tem ações que você diz, poxa, isso está correto o que eu fiz? Você volta, reflete. Então, o que a gente precisa ver é que o fato, como Brandina trouxe perfeitamente, de Divaldo ser um médium, não quer dizer que ele não tem as dores, ele não tem as dúvidas, ele não tem as fragilidades inerentes ao ser humano. E isso é corroborado justamente por isso que eu vou dizer aqui embaixo, pelo que eu vou dizer aqui embaixo, né? O médium, ele tem, como trouxe aqui a nossa amiga Elisete, todo médium é devedor. Endeusar o médium, você está contribuindo para aguçar a vaidade do médium, que permite esse tipo de endeusamento. Foi o que você falou aqui, nas palavras, em outras palavras, mas é o que a nossa amiga está trazendo aqui como forma de colaboração. Então, gente, é bom que a gente olhe que o médium tem responsabilidades e deveres a cumprir. E você que está aí de camarote, que às vezes fica na ambição e na busca de ser esse médium, né, de estar nessa interlocução, ouça agora o que nos diz o nosso irmão Martins Peralva, o mineiro. Há quem deseje, Brandina, irrefletidamente buscar nos serviços de intercâmbio entre os dois planos, ou seja, através da mediunidade, a satisfação dos seus interesses imediatistas, relacionados com a vida terrena, como existem os que, endeusando os médios, ameaçam-lhes a estabilidade espiritual, com sérios riscos para o homem e para a causa. O Espiritismo não responde por isso.
nem os espíritos superiores, nem os espíritos mais esclarecidos. Allan Kardec foi, no dizer de Camille Flammarion, o bom senso encarnado. O espiritismo, cuja codificação no plano físico coube ao sábio francês, teria de ser também a doutrina do bom senso e da lógica, do equilíbrio e da sensatez. Equilíbrio e sensatez. Então você que aí, às vezes, Brandina, não sei se você já teve, tem pessoas que pedem para ir para... eu quero ir para a casa espírita, que eu quero ver os espíritos, eu quero, né? Quero ouvir ou ver os espíritos lá falando. Né? E aí quer ver efetivamente o fenômeno. E o fenômeno espírita é um dos atributos e uma das respostas, ou seja, um dos reflexos da própria doutrina. Então, o fenômeno mediúnico é um fenômeno natural. Embora a gente não tenha o acesso ainda por conta da nossa condição enquanto encarnado. Mas, antes mesmo do fenômeno mediúnico, é necessário que introjetemos, que internalizemos a conduta moral, a modificação em prol do bem, a mansuetude, a humildade, a fraternidade, o caminho da retidão, sempre do bem, e como bem Brandina trouxe, do amor incondicional, que é a proposta do próprio Cristo. Brandina. A gente vê, né, muitos médios, né? A gente sabe que tem muitos médios que eles trabalham, que eles vendem, né? Tipo de... vende mediunidade, vende atendimento. Mas eu acho que isso aí vai estar na evolução de cada um, na evolução espiritual de cada um. Isso. Então não cabe nem a mim julgar, ao contrário, cabe saber, eu sei que nenhuma outra oportunidade, porque se eu for negligente, eu sempre digo assim, eu já me matriculei na escola de Dr. Adilon de Fernandes, lá no Liceu, que é uma escola de mediunidade no plano espiritual. Como as vagas são poucas, eu digo que eu já me matriculei. Porque eu sei que eu tenho muito ainda a aprender. E eu sei que vão ser várias idas e voltas no plano da mediunidade. Então, esses nossos irmãos também, que hoje ainda não têm esse esclarecimento, que ainda não conseguem fazer da mediunidade um trabalho a serviço do próximo, um dia também eles vão desenvolver essa capacidade nessas idas e voltas. E um dia todos nós não vai precisar vender a mediunidade, né? Não vai precisar vender, fazer disso um trabalho material. Perfeito, né? Perfeito. Porque o que é que Jesus diz? O que de graça deste, o que de graça eu tenho que eu recebi, então eu tenho que dar. Então eu sei que um dia, numa época longínqua talvez, né, que a gente não sabe, mas todos nós vamos trabalhando por quê? Pela fraternidade, pela união da humanidade. Então, esses médios, com certeza, vão estar todos melhorados nas nossas capacidades de servir ao nosso Mestre Jesus. Então, mediunidade é para servir a Jesus. De que forma? Uma oração, um passe, uma visita aos doentes, uma leitura edificante. Então, tudo isso são maneiras de você contribuir dentro do processo evolutivo a serviço do Cristo. Porque todo o trabalho é do Cristo. E nós que fomos convidados para essa doutrina libertadora, nós temos um compromisso
com Deus, nosso Pai, que nos deu essa oportunidade, com Jesus, nosso Mestre, e com a espiritualidade, né? Porque é maravilhoso você saber que você nunca está sozinho. Eu sempre digo assim, ô anjo da minha guarda, me ajude, você que lá, desde, eu nem sei quando, pela primeira vez, você disse, vá, que eu vou estar ao seu lado, e até hoje vai estar nos ajudando. Então, esses mentores espirituais, eles ficam felizes quando a gente desenvolve em nós a capacidade de amar, porque o amor é o caminho. Então, cada um de nós, não esqueça do que Joana nos diz, que essa venerada mestra, ela está nos dizendo sempre, tudo está dentro de você. Não busque nada fora. É você desenvolver as suas capacidades de servir ao outro dentro das suas condições, porque cada um de nós tem a condição que somos capazes do que fazer, né? Então, que Jesus, ele nos abençoe e nos ajude nessa caminhada evolutiva como médios para que a gente possa contribuir, né? E também não esquecendo que a gente vai contribuir tanto com os encarnados e com aqueles desencarnados que estão dormindo, que estão distraídos. Então, a gente está sempre nos dois, não existe o mundo de lá nem o mundo de cá. Nós estamos sempre no mesmo, é o mesmo mundo, só que com os olhos, nossos olhos materiais, nós não conseguimos divisar esse mundo lindo e belo que é o mundo dos espíritos. Então, que Jesus nos abençoe e nos ajude nessa caminhada evolutiva. Que maravilha, Brandi. Eu fico contente quando você traz essas explanações sempre inspiradas, eu não tenho dúvida nenhuma. E aí já foram as suas considerações. A gente vai encerrar com um poema aqui. E você, Bonito, brevemente a sua coisa para a gente fechar aqui, brevemente suas considerações finais. Espero que o programa de hoje tenha sido bem proveitoso e deixar em aberto aí a nossa participação na União Espírita Alagoense, que fica ali na subida da Praça Kennedy, segunda, terça e quinta, sendo que às terças-feiras temos o estudo sistematizado da doutrina espírita. Inclusive abriu uma turma nova para quem desejar conhecer um pouco mais sobre o espiritismo, e o MEP, que é um estudo mais aprofundado sobre mediunidade, sobre espiritismo, e estamos de portas abertas a partir das 18h30. Quem tiver interessado a conhecer um pouco mais sobre a doutrina espírita, nos procure, que estaremos. Ok, Rose, obrigado aí. Vamos fechar, minha amiga. Obrigado a você pelas palavras aí. E a gente encerra com esse poema que vocês logo saberão na voz de quem, chamado Poema da Gratidão. Poema da Gratidão. Senhor Jesus, muito obrigado pelo ar que nos dás, pelo pão que nos deste, pela roupa que nos veste, pela alegria que possuímos, por tudo de que nos nutrimos. Muito obrigado pela beleza da paisagem, pelas aves que voam no céu de anil, pelas tuas dádivas. Muito obrigado, Senhor, pelos olhos que temos, olhos que veem o céu, que veem a terra e o mar, que contemplam toda a beleza, olhos que se iluminam de amor ante o majestoso festival de cor da generosa natureza. E os que perderam a visão, deixa-me rogar por eles ao teu nobre coração. Eu sei que depois desta vida, além da morte, voltarão a ver a alegria incontida. Muito obrigado pelos ouvidos meus,
pelos ouvidos que me foram dados por Deus. Obrigado, Senhor, porque posso escutar o teu nome sublime e assim posso amar. Obrigado pelos ouvidos que registram a sinfonia da vida, no trabalho, na dor e na lida, o gemido e o canto do vento nos galhos do almeiro, as lágrimas doridas do mundo inteiro e a voz do timbre do cancioneiro. Deus, que perderam a faculdade de escutar, deixa-me por eles rogar. Eu sei que no teu reino voltarão a sonhar. Obrigada pela minha voz, mas também pela voz que ama, pela voz que canta, pela voz que ajuda, pela voz que socorre, pela voz que ensina, pela voz que ilumina e pela voz que fala de amor. Obrigado, Senhor. Recordo-me sofrendo daqueles que perderam o dom de falar e o teu nome sequer podem pronunciar. Os que vivem atormentados na vazia e não podem cantar nem a noite nem ao dia. Eu suplico por eles, sabendo que mais tarde no teu reino voltarão a falar. Obrigado, Senhor, por estas mãos que são minhas, alavancas de amor do progresso da redenção. Agradeço pelas mãos que acenam a deuses, pelas mãos que fazem ternura e que socorrem na amargura, pelas mãos que acarinham, pelas mãos que elaboram as leis e pelas que as feridas cicatrizam, retificando as carnes partidas, a fim de diminuir as dores de muitas vidas, pelas mãos que trabalham o solo, que amparam o sofrimento e estampam lágrimas, pelas mãos que ajudam os que sofrem, os que padecem, pelas mãos que brilham nestes traços como estrelas sublimes fulgindo nos meus braços, pelos pés que me levam a marchar, ereto, firme a caminhar, pés da renúncia que seguem humildes e nobres sem reclamar, e os que estão amputados, os aleijados, os feridos, os deformados, os que estão retidos na expiação por crimes praticados noutra encarnação. Eu rogo por eles e posso afirmar que no teu reino, após a lida desta dolorosa vida, poderão painar em transportes sublimes, com os seus braços também afagar. Sei que lá tudo é possível quando tu queres ofertar, mesmo que na terra pareça incrível. Obrigado, Senhor, pelo meu lar, o recanto de paz, a escola de amor, a mansão de glória, o pequeno quartinho, o palácio tapero do muro, a casa de miséria. Obrigado, Senhor, pelo amor que tenho, pelo lar que tenho. Mas se eu sequer nem o lar tiver, o teto amigo para me abrigar, nem outra coisa para me confortar, se eu não possuir nada, senão as estrelas e as estradas, como sendo leito de repouso, suave lençol, e ao meu lado ninguém existir, vivendo e chorando sozinho ao léu, sem um alguém para me consolar, direi, cantarei ainda, obrigado, Senhor, porque te amo e sei que me amas, porque me deste a vida jovial, alegre, por teu amor favorecida. Obrigada, Senhor, porque nasci. Obrigado, Senhor, porque creio em ti e porque me socorres com amor hoje e sempre. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado a todos vocês. Sábado que vem, se Deus quiser, com o programa Conhecer.